O vídeo de hoje é uma resposta a uma dúvida da minha esposa, que me perguntou alguns dias atrás como é que aeronaves pousam num porta-aviões, num espaço tão pequenininho. Eu imaginei que muita gente aí pode ter a mesma dúvida, então ao invés de responder pessoalmente para ela, vamos responder aqui no vídeo. Bom, eu já dei uma dica, O principal problema para se pousar aeronaves ou mesmo decolar aeronaves de porta-aviões é justamente o espaço muito restrito. Sabemos que porta-aviões são belonaves bastante grandes, chegando facilmente a 200 metros de comprimento hoje, mas mesmo assim, para se operar aeronaves em pistas tão pequenas comparadas às pistas de terra, é um desafio bastante cabeludo. Isso porque aeronaves normalmente pousam em alta velocidade e você tem que ter um sistema de frenagem bastante competente para conseguir pará-la por completo em apenas algumas dezenas de metros de convés. Fazendo alguma justiça, as primeiras aeronaves a pousar e decolar de porta-aviões eram bastante lentas e leves. Era o caso dos biplanos da Primeira Guerra Mundial e dos anos 20. Porém, essas mesmas aeronaves e também os monoplanos com motores a pistão nos anos 30 foram se tornando cada vez mais velozes e pesados, fazendo com que apenas seus freios não fossem o suficiente para paralisá-los em cima do navio. Foi aí que foi desenvolvido o primeiro sistema de ganchos de cauda com cabos de frenagem estendidos sobre o convés do navio. Normalmente os porta-aviões dispõem 3 desses cabos em sequência, representando 3 oportunidades separadas para que o piloto, na aproximação para o pouso, com o gancho de cauda abaixado, consiga pegar um desses cabos e ser frenado em poucos metros. Durante a Segunda Guerra Mundial, o uso de porta-aviões foi extremamente difundido, mas essas embarcações utilizavam um deck único ao longo de toda a extensão do navio. Essa configuração permitia que somente operações de decolagem ou operações de pouso pudessem ser realizadas de uma única vez. Ou seja, eram aquele tipo de operações em que todo mundo decola, realiza a missão e depois todo mundo tem que voltar ao mesmo tempo. Esse tipo de limitação colaborou bastante para a derrota catastrófica da Marinha Imperial Japonesa na Batalha de Midway, que você pode conferir no nosso vídeo aqui, Nessa época aí, muitas aeronaves depois de pousar iam se acumulando no final da pista de pouso, e se uma aeronave vindo para o pouso por acaso perdesse os 3 ganchos de frenagem, ela causaria um tremendo desastre ao se chocar com os aviões estacionados. Foi aí que se inventou a barreira de contenção, que era erguida justamente entre a pista de pouso e o estacionamento das aeronaves. Mas no imediato pós-guerra, a introdução dos jatos na aviação naval trouxe mais modificações para os porta-aviões, visto que esses novos aviões eram muito mais rápidos e muito mais pesados, o que limitaria ainda mais as operações dentro do modelo existente. Mas em 1952, o almirante Dennis Campbell da Royal Navy teve uma ideia original e criou o convés angulado. O convés angulado é uma pista de pouso, como o próprio nome diz, num ângulo normalmente de 9 graus em relação às pistas de decolagem, que permite aos porta-aviões realizar operações de pouso e decolagem literalmente ao mesmo tempo. Em 1952, testes com convéses angulados foram realizados pelos britânicos com o HMS Triumph e pelos americanos com o USS Midway. E nos anos seguintes, todos os porta-aviões americanos da classe Essex e da classe Midway foram adaptados para receber o novo tipo de convés. Mas o primeiro porta-aviões já construído com um convés em ângulo foi o HMS Ark Royal, da Royal Navy, em 1955, seguido logo depois pela classe Forrestal norte-americana. Ao mesmo tempo, também a Royal Navy desenvolveu a catapulta de vapor, que substituiu as antigas catapultas hidráulicas, introduzindo muito mais potência para o lançamento de aeronaves muito pesadas e completamente armadas ao ar em pouquíssimos metros. A próxima inovação se deu já nos anos 70 com a introdução do Harrier Jump Jet, o primeiro caça operacional de pousos e decolagens muito curtas ou inteiramente verticais. Essa nova aeronave foi rapidamente adotada pela Royal Navy, que passou a desenvolver então um novo conceito de design de porta-aviões que incluía uma rampa, que foi batizada de Sky Jump.
Essa rampa auxiliava o Harrier a decolar em menor distância utilizando sua vetoração de empuxo e foi rapidamente introduzida na nova classe de porta-aviões Invincible, que incluía o HMS Invincible, o porta-aviões britânico que chefiou a força-tarefa naval na Guerra das Malvinas. Ao longo de todo esse tempo aí, a Marinha de Guerra soviética, que vinha sempre correndo atrás do prejuízo nesse campo dos porta-aviões, tentou introduzir um avião de caça com as mesmas capacidades de decolagem e pouso do Harrier, chamado de Yakovlev Yak-38. Mas essa aeronave era extremamente problemática, para dizer o mínimo, e acabou inutilizando os pequenos porta-aviões que foram construídos para operá-lo. Então, nos anos 80, a Marinha Soviética decidiu fazer meio que uma mistura dos modelos de porta-aviões ocidentais já existentes, criando a classe Almirante Kuznetsov. Essa classe deveria operar aeronaves mais potentes, no caso os grandes caças Sukhoi, que decolariam com sua própria potência, mas deveriam pousar sendo auxiliados por ganchos e um sistema de cabos de frenagem. Então, agora que a gente já entende o processo básico de pouso e decolagem em porta-aviões, que tipos de porta-aviões existem hoje? Bom, essas embarcações hoje existem em 4 configurações diferentes. A primeira delas é o porta-helicópteros, que, como o próprio nome diz, trata-se basicamente de uma grande plataforma de pouso e decolagem de helicópteros no mar. Como helicópteros naturalmente pousam e decolam na vertical, esse navio é o mais simples de todos, não possuindo nenhum tipo dos mecanismos mais complexos de auxílio ao pouso de aeronaves. Muitas nações detêm porta-helicópteros em suas frotas, incluindo o Brasil, que tem o NAM Atlântico, que era o antigo HMS Ocean da Marinha Real Britânica. Em seguida, a gente tem os porta-aviões STOVL, que é um acrônimo para Short Takeoff Vertical Landing, ou decolagem curta com pouso vertical. Esses são os porta-aviões que foram desenvolvidos originalmente pelos britânicos nos anos 70 com o Skyjump, e durante décadas operaram o Harrier como o único vetor de caça. Hoje existem 14 desses porta-aviões, a maior parte deles na Marinha Americana, operando o Lockheed Martin F-35 Lightning II. Existem outros 2 navios dessa classe com a Marinha Italiana, 2 com a Marinha Britânica e 1 com a Marinha Espanhola. O terceiro tipo de porta-aviões é o STOBAR, ou Short Takeoff But Arrested Recovery, que significa decolagem curta, mas pouso auxiliado por cabos. Esse modelo aí foi justamente originado com o Almirante Kuznetsov soviético, cujos caças Sukhoi 33 decolavam utilizando apenas a própria potência, e por isso levando apenas uma quantidade bem limitada de armamento, suficiente apenas para a defesa da própria belonave. Mas devido à sua alta velocidade de pouso, necessitavam ser frenados por ganchos e cabos. Hoje existem, além do próprio Almirante Kuznetsov, outros 4 STOBARs, sendo 2 da Marinha Chinesa e outros 2 da Marinha Indiana. E vale a gente ressaltar que esses modelos chineses e indianos advêm de projetos da antiga União Soviética. Por fim, existe a configuração CATOBAR, que significa Catapult Assisted Takeoff But Arrested Recovery, ou seja, decolagem assistida por catapulta e pouso auxiliado por cabo. Esses justamente são os maiores porta-aviões e os que conseguem fazer decolar aeronaves pesadamente armadas, que são, portanto, capazes de realizar missões de ataque e também projeção de poder. O sistema de catapulta desses porta-aviões ainda é o clássico sistema a vapor, mas ele vem sendo substituído por um novo sistema eletromagnético na nova classe Gerald Ford de super porta-aviões norte-americanos. Hoje existem 12 porta-aviões nesta configuração, todos eles de propulsão nuclear, sendo 10 porta-aviões da classe Nimitz e o USS Gerald Ford dentro da Marinha dos Estados Unidos e o porta-aviões Charles de Gaulle da Marinha Francesa. E aí, agora você já entende tudo sobre pousos e decolagens em porta-aviões? Conta aqui embaixo pra gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.